Alô Brasil, alô brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, da região central da Flórida. Aqui na região de Orlando são 10 horas 37 minutos, no Brasil 11h37 da noite desta quarta-feira. Os Estados Unidos cancelaram esta noite. O presidente Donald Trump fez uma fala à nação, anunciando o cancelamento dos voos da Europa para os Estados Unidos. Já há, é bem verdade, exceções, e parece que essas exceções elas são bem maiores do que se imaginava inicialmente. Hoje à noite também a NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, aqui dos Estados Unidos, cancelou os jogos do campeonato. Rodada de hoje foi, a partir de agora, cancelado por tempo indeterminado. A informação que se tem é que tem atletas que testaram positivo para o coronavírus. Nós vamos falar disso em seguida. Tom Hanks e a esposa dele, o astro do cinema, ator, diretor, produtor, Tom Hanks, em viagem à Austrália, contraiu o coronavírus. E ele fez uma postagem no seu Instagram e, portanto, ele está com coronavírus, o Tom Hanks. Bom, esta noite de quarta-feira, aqui nos Estados Unidos e também no mundo, é uma noite em que aumentou e muito a apreensão das pessoas em relação ao futuro. Este é o ponto. Muito embora se saiba que, no geral, que de maneira geral, a taxa de letalidade deste vírus é baixa. Ela é alta em algumas situações, em alguns grupos, não sei se dá para dizer grupo de risco, mas pessoas imunodeprimidas, pessoas com dificuldades respiratórias, pessoas que já têm problemas respiratórios prévios, idosos com idade superior a 80 anos. Sem dúvida, é sempre um problema, né? Mas a taxa média de letalidade do coronavírus, ela é mais baixa do que se supunha, se imaginava inicialmente. Mas então, por que é que hoje a Organização Mundial da Saúde definiu que se trata de uma pandemia? Porque está espalhado aí por todos os continentes do planeta. Está espalhado já pelo planeta, né? Em questão de poucos meses, o coronavírus se espalhou pelos 5 continentes. No Canadá está o Jefferson da Silveira. Nós vamos conversar agora. Alô, Jefferson. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Qual é a temperatura aí em Montreal? Agora está -7, estamos agora já com quase 12 horas de luz, 12 horas de noite, né? E começa, então, nos aproximarmos da primavera e do verão, graças a Deus, o inverno está terminando. Muito bem. Bom, como é que tu recebeste aí no Canadá? Como é que está a situação aí no Canadá? Aqui, eu estou em vários grupos de WhatsApp. Aliás, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando, os amigos e amigas que estão chegando na nossa live. Nós estamos simultaneamente com Opinião e Crítica, que é este programa aqui nos meus canais, simultaneamente no YouTube, no Facebook e depois colocaremos no Spotify, tá? Para quem quiser ouvir essa nossa conversa desta noite de quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Eu estou em vários grupos de WhatsApp e agora à noite meio que se espalhou um pânico entre as pessoas. Amanhã, provavelmente, nós vamos ter de novo problemas sérios nas bolsas, já tivemos hoje novamente. Então, segunda, despencou tudo. Ontem voltou, os mercados voltaram, hoje caíram novamente. Bom, com este anúncio do presidente Trump agora à noite, é provável que nós tenhamos muita instabilidade no mercado nesta quinta-feira, tá? Isso aí é uma coisa meio que, olha, pule de 10, prevista.
tá? Com o cancelamento dos jogos da NBA, com o presidente Trump também cancelando viagens internas que faria aqui nos Estados Unidos. Falei agora à noite com um amigo meu que trabalha na Disney e me disse que o movimento já está bem menor. Daqui a pouco eles vão também, né, oficialmente não foi falado, mas daqui a pouco eles vão também cancelar, fechar os parques para evitar que o vírus se propague. Enfim, é uma situação que aqui no meu condado, Orange County, o condado Orange, condado Laranja, onde eu moro, em Winter Garden, na Grande Orlando, 3 grandes eventos foram cancelados, tá? 3 grandes congressos, eventos foram cancelados esta semana, e eles estimam um prejuízo para a região de 150 milhões de dólares, ou seja, inegável que esse problema do coronavírus, eu repito, embora a letalidade da média dos infectados seja baixa, existem alguns grupos onde a letalidade pode ser alta. E há um medo de uma contaminação em massa no planeta. Hoje a Angela Merkel, a chanceler alemã, disse que é possível que até 70% da população da Alemanha seja contaminada. Nós estamos falando algo em torno de 90 milhões de pessoas. E aqui nos Estados Unidos há uma expectativa também muito grande. O vírus já entrou pelo estado de Washington, que fica lá ao norte da Califórnia. Os relatos que eu tenho visto aqui da imprensa local apontam que a cidade de Seattle virou uma cidade fantasma, tudo fechado em Seattle, né? Pouca gente na rua, muito medo. A Itália, e aí agora vamos para a Europa, a Itália fez enfim, acabou com as viagens, cercou o país. As pessoas têm que ficar em casa, precisam de autorização ou para ir para o trabalho, em casos específicos, ou para ir ao supermercado. É a situação do coronavírus. E eu repito, se você está chegando agora, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento à nação agora à noite, do Salão Oval da Casa Branca, e limitou drasticamente os voos da Europa para os Estados Unidos, com exceção, tem algumas exceções aí, e o Reino Unido entra nestas exceções. E também os cidadãos que vão ser afetados, americanos, também cidadãos americanos poderão fazer essa escolha, tá? Pelo que eu estava lendo agora há alguns minutos, parece que o banimento, uma espécie de banimento, né? Ele não é tão profundo como se imaginava a partir do discurso do presidente, mas certamente que gera uma apreensão muito grande. Jefferson da Silveira, no Canadá. Bom, Diego, aqui o número de casos ainda está baixo. Eu estou vendo o mapa mundial aqui de atualizações. Até as 4 horas da tarde de hoje, o Canadá tinha 983 contaminados e os Estados Unidos 696. O que chama muita atenção é o Irã, com 8 mil pessoas confirmadas. Só um pouquinho. Qual é o número que tu tens aí dos Estados Unidos? 696, até as 4 horas da tarde de hoje no mapa. Já tem mais aqui, do CDC, que lança um boletim, eles atualizam o dia todo, tá? Uhum. O CDC é o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, é do governo. Uhum. O CDC diz aqui, já tem 938 casos aqui nos Estados Unidos e 29 mortos, tá? Eu estou olhando na Organização Mundial de Saúde, que o governo do Canadá usa como padrão. Mas é que o da OMS é atualizado no final da manhã, uma vez por dia. Eu tenho acompanhado também. Essa atualização foi às 4 horas da tarde de hoje. Ah, bom, então tá. Esse aqui, esse aqui do CDC, pode ter certeza, a imprensa está usando esse número daqui, tá? Para efeito de Estados Unidos. Mas prossiga aí, Jeff. O Canadá teve esse pânico que está tendo agora nos Estados Unidos a questão de um mês atrás, e eu fiquei muito impressionado porque no Brasil, os grupos de WhatsApp, ninguém falava sobre coronavírus, e aqui estava todo mundo usando máscara e desesperado para comprar máscara, não levavam mais os filhos para as garderies, porque tem muito coleguinha chinês, tinha professora pedindo demissão dessas escolas onde tinham chineses, tem muito chinês aqui,
saíram. Mas o Canadá tem uma característica, por ser um país que aceita muito imigrante, de ter muito controle na fronteira. E eles começaram a controlar desde aquela época, tirar a temperatura, ver se ele está gripado, se tivesse gripado para quarentena. Então, acho que conseguiram um relativo isolamento. Uma coisa interessante sobre o Trump decretar o fechamento do coisa, que há 48 horas o Trump disse que essa gripe era um exagero, esse coronavírus, e que ia morrer mais gente nos Estados Unidos de gripe comum do que do coronavírus, o que continua sendo verdade. Mas eu acho que o que assustou os americanos e agora vai assustar o mundo é isso, né? O fato de que o Trump falou uma coisa, o pessoal se acalmou em termos e agora ele vem e abre o jogo. Assim, olha, a coisa é grave. Vamos começar a fechar evento, vamos começar a parar com tudo. E vai ser inevitável que isso vá ser. Isso é como uma grande tormenta que vem vindo, né? Tu olha o mapa mundi, tu vê claramente a coisa saindo da China, vindo para a Europa, tem uma explosão na Europa, principalmente por causa da Itália, e aí vai indo em direção à América. E a gente nota países como o México com pouquíssimos casos, tem muitos países. A Índia é um país que surpreende, porque as condições de saúde lá são muito ruins, e a Índia está com índices muito baixos. Uhum. E hoje eu estava conversando com um motorista de Uber que é iraniano, está sempre em contato com o pessoal dele lá, e ele diz que o que o pessoal está reclamando lá é que o Irã tem uma relação muito próxima com a China, de relações econômicas, muito voo, e quando começou a história, o governo iraniano não fez nada. E o Irã teve um acesso direto de pessoas iranianos e chineses contaminados em massa. Sem controle nenhum, a coisa explodiu. Então, eu diria que o problema, assim, em termos de doença, a coisa está na mesma gravidade que estava. É como nós vamos lidar com essa doença que é o problema. O lado político, psicológico e econômico. A economia está muito ligada à psicologia, né? Vai quebrar os mercados, vai ter gente assustada, a Disney vai ter prejuízo. O problema não é esse, no meu ponto de vista, o problema é quanto tempo isso vai durar. Se durar 1 mês, 2, 3, quando isso passar e a gente disser, olha, o coronavírus está passando, acabou, apareceu uma vacina, a explosão do mercado vai ser enorme, o mundo vai voltar ao que estava. E muita gente está apostando em comprar ações agora, porque estão caindo, né, as ações. Então, quando voltar, tu fica bilionário se tu tiver dinheiro de uma hora para outra. Tem gente que vai ganhar, falando agora do ponto de vista econômico, né? Tem gente que... Porque o pânico, quando ele se instala, é um problema seríssimo, tá? Porque quem conhece o caminho das pedras se aproveita, especula e ganha muito dinheiro em cima do pânico de quem desconhece as coisas. O ideal nesse momento era não mexer, por exemplo, bolsas. Não mexe nas suas posições. O problema é que tem muito programa, hoje é tudo muito programa de computador. O cara bota uma programação lá, se cair $2, vende automático, não tem muito o que fazer, entendeu, Jeff? Ele pode anular o programa. E eu já ouvi falar de um investidor de bolsa que eles estão parando tudo para tomar decisão manual. Porque as primeiras quedas aconteceram por isso, e as compras exageradas que aconteceram na terça-feira já foi no anual, o pessoal começou a ver que tinha exagerado. Em termos assim das empresas, aqui nós não estamos notando nada, não teve nada cancelado, mas acho que vai ter. E eu tive numa entrevista de emprego numa empresa grande hoje que faz a parte interna de aviões, construção interna de aviões, e fora a segurança normal eu tive que preencher uma folha enorme de marcar a cruzinha lá com quem é que eu tive contato nos últimos 14 dias. Por que 14 dias? Porque é o tempo de incubação do vírus, né? Se em 14 dias tu não apresentar nada, tu pode estar com o vírus, mas tu não vai ficar doente. O problema é que tu não pode ficar perto do teu pai, da tua mãe idoso, porque tu vai passar para eles e eles correm risco. Então é importante que se diga algumas coisas, pelo menos que eu ouvi falar aqui, né? Não sou médico, então o vírus não lida bem com calor. E isso é a nossa sorte, eu e tu que estamos na América do Norte. Nós estamos marchando em direção ao verão. Mais tu, inclusive, do que eu, vai na Flórida. O Brasil vai entrar no inverno, isso é ruim. O Brasil ainda vai sentir esse impacto porque facilita a contaminação. Lavar bem as mãos, né? Quem tiver gripado, eu acho que a partir de agora tem que já avisar o chefe, olha, tô gripado, tô com espirro, tô com febre, não vou trabalhar, e é bom as empresas aceitarem isso.
E eu penso dessa maneira. Perfeito. Jefferson, aliás, o Twitter lançou um comunicado para os seus funcionários todos trabalharem de casa, isso agora à noite. Ó, tem um médico conosco, o Dr. Guilherme Peterson. Dr. Peterson, está nos ouvindo aí? Boa noite. Estou ouvindo bem. Boa noite, Diego. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Diego? Olha, bem-vindo, Dr. Guilherme Peterson, que é médico, é cirurgião e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E é muito importante a sua fala, Dr. Peterson, neste momento, que agora à noite, eu estou vendo nos grupos aqui, eu estou em vários grupos, repito, de brasileiros aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, e eu estou vendo que tá se espalhando pânico, ainda mais depois da decisão do Trump de certa forma, bloquear os voos, né, ou grande parte dos voos vindos da Europa, com algumas exceções. O que o senhor tem a nos dizer, doutor Guilherme Peterson? Na situação que está se espalhando, é um vírus que se espalha muito rápido, né? A contaminação dele pode ser muito maior do que um vírus da gripe comum, pelo que se tem visto, assim, ele se espalha muito rápido e em pacientes que têm em idade mais avançada ou com algumas comorbidades, principalmente cardiopatia, problema do coração, a mortalidade é bem mais alta, né? Em torno de 1% até 40 anos, se não me engano, subindo acima de 50, 60 anos, chega a quase 10%. O que a gente tem que cuidar é a prevenção para não passar para essas pessoas mais drástica da doença. Ele volta daqui a pouquinho, porque ele disse que aquilo que a gente sabe, né? Só que ele deu os percentuais ali. 10% em pessoas acima de 60, em 50, 60 anos, acima de 60 anos. É um em alguns lugares, né? Em alguns lugares é assim, eu não sei se ele estava falando no mundo todo, mas isso aí seria um número muito alto, né? Eu acho que também envolve as pessoas que ele falou ali, as pessoas com problema de coração, né? Com problemas com... pessoas imunodeprimidas também. Olha, tem uma situação, vamos esperar, o Dr. Peterson vai tentar reconectar aí. Tem outras informações aqui que eu estou vendo para os nossos amigos que estão chegando, tá? A Casa Branca acaba de suspender uma recepção que haveria nesta quinta-feira, amanhã, portanto, para recepcionar o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, por conta do St. Patrick's Day, cancelado, portanto, da Casa Branca. Primeiro funcionário do Congresso aqui nos Estados Unidos também testou positivo para coronavírus, é uma funcionária da senadora Maria Cantwell, uma democrata, testou positivo para o coronavírus. Enfim, é a situação aí, o coronavírus extremamente, como disse o Dr. Peterson, extremamente contagioso. Contagioso, não é, Jefferson? Muito contagioso, muito rápido, né? Mas a letalidade é muito baixa. Aquelas teorias de conspiração que os chineses espalharam, uma arma biológica, não tem pé nem cabeça. Se fosse uma arma biológica, isso mataria muito mais gente, muito mais rápido. Quer dizer, muita bobagem no meio disso, e as pessoas têm que ficar muito tranquilas, eu entendo assim, e continuar seguindo as suas vidas, mas tomar certos cuidados, né? Eu acho que, principalmente quem tem pessoas idosas e agora bota no grupo, então, os cardíacos, né? Essas pessoas têm que ficar no isolamento, é ruim para elas, é chato ficar mais em casa. E, inclusive, não receber parente, amigo que tem uma gripe. Porque tu não sabe se não é coronavírus. Então, evita, porque isso vai ser por uns 2 meses, 3 meses. Pelo que se viu, o número de casos na China não está mais aumentando. A tendência agora é começar a cair. E esse tempo que a China levou, a coisa estourou na China em dezembro, né? Nós estamos em março, quer dizer, eu acho que dá para prever aí que essa onda vai passar pela gente, nos atingir, vai durar 3 meses, 2 meses, 3 meses.
Não, e uma coisa que a gente não pode perder de vista é que, enfim, teremos uma vacina em breve, eu não tenho dúvida disso. Tá? Estão trabalhando aqui. O laboratório de Israel, inclusive, anunciou que já estava começando a fazer os testes em pacientes. Na verdade, o que se ficou sabendo é que o laboratório de Israel, quando a China deu o alerta, eles mandaram gente para lá, para já colher as amostras e começar a trabalhar na vagina com uma visão bem capitalista de vender para os chineses o mais rápido possível. Eles não tinham previsão de que isso se tornaria o que está se tornando. Uhum. E também tem que se considerar uma outra coisa, né, Diego? Que lições o mundo vai tirar disso? Porque a gente pode lembrar que uma das doenças que aconteceu veio da África aquela vez, se descobriu que eram relações sexuais entre humanos e animais que gerou o vírus que o animal tinha. Agora a gente sabe que veio dessa província em Wuhan, onde se come tradicionalmente carne de animais que não passam por inspeção sanitária. Uhum. Então a China vai ter que mudar isso e o mundo vai ter que começar a tomar cuidado com essa coisa de inspeção sanitária no mundo inteiro. Tu tem que tomar muito cuidado porque agora não é mais assim a carne que vem do Brasil está com alguma coisa, a carne vem de outro país. É as pessoas contaminadas por um vírus novo que veio de uma atividade ruim que vai entrar no teu país e contaminar um monte de gente. Uhum. Olha, tem muitas teses que estão, teorias, na verdade, algumas até da conspiração, Jefferson, na internet, as pessoas dizendo que não é bem assim, que o vírus não é tão complicado, que isso tudo é coisa para magnata ganhar dinheiro. Pera lá, vamos com calma, né? A coisa é séria. Voltou o especialista aí, Diego. Voltou. Está aí conosco o doutor Guilherme Peterson. Está nos ouvindo aí, doutor Peterson? Perdão, estava com um problema de conexão aqui, agora melhorou. Maravilha. Doutor Peterson, vamos ver se a gente consegue. Tomara que não trave agora. Está nos ouvindo aí? Travou de novo. Não, agora sim. Agora... A conexão brasileira é um pouquinho diferente da conexão americana e canadense, né? Pois tem isso. Bom, mas está nos ouvindo aí, né? A conexão brasileira é um pouquinho diferente da conexão e canadense, né? Claro. Fala para nós, continua, por favor, doutor Peterson, que o senhor estava falando sobre o coronavírus. O que a gente tem visto da ciência é um vírus... Caiu a conexão. A conexão. Bom, estamos tentando. Dr. Peterson tenta novamente aí. Acabei de receber uma notícia aqui que a Índia também suspende a partir de amanhã todos os vistos de turismo, entradas no país e etc. Bom, que coisa, né? Deixa eu pegar os últimos dados aqui da OMS, tá? O Situation Report no mundo. Tá aqui, ó. 118.326 casos confirmados globalmente. Eu tenho 381 no relatório do Covid aqui, mas... E dizem que é da OMS. Bom, não, eu tô aqui com o report, eu baixo diariamente o report do site do OMS, tá? Então aqui, ó, oficialmente o último relatório de hoje... 118.326 casos confirmados. Lógico que é muito mais, né? Isso aqui são os confirmados, né, Jefferson? É muito mais, tem muito mais gente contaminada no mundo. Esses são os casos confirmados. Isso aqui cria um erro no número no percentual de letalidade, né? Porque o número de mortos a gente conhece, o número de contaminados não. Então, se você tem muito mais contaminados, é que você tem contaminados assintomáticos, né? A questão é o sujeito passar pelo vírus, pelo contágio, sobreviver a ele, né? Com o sintoma. Porque quando está assintomático, não entra na estatística, certo? Exatamente. E aí, como ele não entra na estatística, ele nem sabe que ele está doente... Quando tu rivaliza com o número de pessoas que faleceram, tu acaba tendo percentualmente um índice de letalidade ainda mais baixo, né?
mas tem que considerar os casos existentes. Eu realmente acho que a Angela Merkel tem razão e acho que vai ser inevitável a maioria das pessoas pegarem isso. E o problema é que se a doença mantiver esse nível de letalidade, quando a maioria da população pegar, nós vamos ter uma perda de vidas, principalmente das pessoas mais velhas, muito grande. Ô Jefferson, últimas aqui também do coronavírus, tá? O Twitter, tá aqui, a cidade de Nova York cancelou a parada de St. Patrick, que é uma das grandes paradas da cidade de Nova York, que é uma capital do mundo. Foi cancelado, né, o dia de St. Patrick, a parada de St. Patrick, onde milhares de pessoas vão às ruas. Foi cancelado agora à noite. O Twitter está pedindo a todos os seus funcionários no mundo todo que trabalhem de casa. É a solicitação do Twitter, tá? Estamos falando de uma grande empresa da área de TI, o Twitter. Enfim, é a situação de agora, Jefferson. E nós temos amanhã, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos amanhã um Grenal, onde se espera 50 mil pessoas num estádio em Porto Alegre. Temos a marcha do dia 15, ou enfim, as manifestações do dia 15 no Brasil, em apoio ao governo, em apoio às reformas. Como é que ficam essas coisas todas, Jefferson? Olha, eu acho que no caso da manifestação já tem uma primeira baixa, que o governador de Brasília proibiu a manifestação, proibiu manifestações por 5 dias. Dá a impressão que ele está fazendo de propósito para atingir a manifestação de domingo. Ele deveria então ter feito para 30 dias, alguma coisa assim. Eu acho que o Bolsonaro deveria dar uma de estadista e ir para frente das câmeras e deixar claro que ele é contra a manifestação, pedir para as pessoas, estamos voltando atrás, não vamos fazer uma manifestação por uma questão de segurança. E eu acho que ele é capaz de fazer isso agora, que o Trump fez a mesma coisa. Está fechando o país para a Europa, está fechando vários eventos. Acho que seria ideal ele fazer isso para evitar um problema que amanhã ou depois vai estourar o número de pessoas infectadas, vai aparecer gente que vai morrer, inevitável, e vão acabar responsabilizando ele por isso. Seria um bom momento para parar com isso. Quanto ao jogo do Beira-Rio, acho que está muito em cima para você fazer qualquer coisa, mas aqui, em alguns lugares na Europa, eles começaram a fazer jogos sem público. Teve o jogo do PSG hoje, foi sem público. A gente ouvia ecoar PSG e Borussia, né? Foi o meu filho assistiu aqui pela internet e foi sem público. A questão toda, e aí me permitam dizer o seguinte, tá? Tem muita gente nos assistindo aqui, concomitantemente no YouTube, também no Facebook. Deixa eu dizer uma coisa. Se as autoridades chegarem à conclusão, com critérios técnicos, científicos, médicos, de que grandes concentrações, elas são negativas, tem que cancelar tudo, é muito simples. Tem que cancelar tudo em benefício geral, né? Passa as coisas para mais adiante. Não há nada que não possa esperar. Eu estou me referindo a tudo, viu, gente? Tudo. Tá? Para não dizerem que eu estou me referindo a jogo de futebol, estou me referindo a jogo, enfim, de basquete, a manifestação de qualquer tipo. Quer dizer, nós precisamos nós brasileiros, entrar num lance de autodisciplina também, como outros estão fazendo, se de fato, com base em critérios técnicos, as autoridades entenderem que é o melhor caminho para impedir que o vírus se propague, se espalhe de uma forma desordenada e ameace a comunidade, que depois não adianta chorar o leite derramado. É o que eu acho, eu não sei qual é a tua opinião. Eu me pergunto o seguinte, o Trump suspendeu os voos por 30 dias. Ele pode revogar isso à medida que não seja mais necessário. Mas qual é o objetivo da gente impedir as aglomerações de pessoas, etc.? É dar tempo para o ciclo do vírus, de quem já está infectado, passar o ciclo. E isso precisava a gente conversar com um infectologista para entender o processo. Porque você pode ter um monte de gente protegendo, não fazendo manifestação, criando toda uma barreira, que não pegou o vírus.
Aí vai chegar pessoas que estão com o vírus, mas não desenvolveram a doença. Vão passar para essas pessoas e nós vamos ter um novo ciclo. Essa parte que é uma dúvida que eu tenho, eu não sei como funciona. Eu teria que conversar com o infectologista mesmo. Eu acho que seria bom entrevistar ele nos teus programas aí, porque isso fica uma dúvida. A gente impede que as pessoas peguem a doença, mas o que garante que quem já tem, mas não desenvolveu, está com o vírus, o anticorpo dele, não vai passar depois para outra pessoa? Claro. Bom, está conosco também o jornalista Guilherme Macalossi. Alô, Macalossi, boa noite, bem-vindo. É um prazer estar aqui junto contigo, Diego, Jefferson. Boa noite, Macalossi. Alegre. Eu acabei de chegar do Cruzando as Conversas. Falamos bastante sobre coronavírus, porque está impactando, obviamente, no contexto da economia global, e o tema do programa hoje era PIB, né? E as ações e medidas que foram tomadas aí nas últimas 24 horas, principalmente agora esse anúncio feito pelo Trump, são realmente muito, muito impactantes, né? Eu não tenho conhecimento, eu cheguei agora, portanto não vi o início da conversa de vocês, mas eu não tenho conhecimento de quando isso foi feito na história recente dos Estados Unidos. No 11 de setembro, assim, que eu lembre, um contingenciamento... 30 dias. Não, eu digo assim, restrições, não podem, não sei exatamente essas, mas restrições severas em voos, em parques, em tudo, que eu lembre só no 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atacadas. O pessoal já está falando aí que em breve a Disney vai fechar também. Disney, Universal Studios, o pessoal está falando aqui. Viu, Macalossi? Eu acho que é um momento de medidas de contenção para evitar que a coisa se espalhe com uma velocidade muito grande. Saiu agora há pouco uma informação na Rádio Senado de que o ministro Mandetta, que aliás tem feito um trabalho muito racional, elogiável. Trabalho do ministro Mandetta está sendo ótimo, hein, Macalossi? Muito, muito bom, desde a primeira coletiva, passando uma tranquilidade, uma racionalidade, é o que se espera de agentes públicos, é o que se espera das lideranças políticas, mas ele deu uma declaração agora, depois de uma reunião com os presidentes do Senado, da Câmara, líderes partidários, ele disse que a partir da semana que vem, a contaminação pelo coronavírus se dará em progressão geométrica e que é alarmante e agora mais essa última partezinha, e eu concordo, eu acho que é necessário que se tomem ações para que aquilo que nós vimos em outros países não aconteça aqui. Por enquanto, nós temos 50 casos, mas para 50 casos virar assim, 5 mil casos, em virtude do volume e da facilidade com que esse vírus se é um piscar de olhos. Então, tem que estar no radar das autoridades públicas a suspensão, como tu bem disseste, de eventos que tenham aglomeração de pessoas. Isso inclui jogos, shows, cinema, manifestações públicas e, de alguma maneira, e isso tem que ser pensado de forma estratégica, até mesmo transporte público. Isso tem que ser, de alguma maneira, pensado, porque o Brasil, nós sabemos, apesar de ter um sistema público, ele tem um sistema público extremamente frágil em termos de capacidade de absorção de uma massa de pessoas que podem ter sérios problemas em virtude dessa doença. Nós sabemos, a taxa de mortalidade do coronavírus é baixa, mas a taxa de contaminação é alta e as internações muitas vezes são necessárias. A pessoa pode não morrer, mas ela pode ter problemas de saúde sérios o suficiente para que seja exigida a sua internação. E bem provavelmente o sistema de saúde brasileiro não vai conseguir acomodar uma pandemia generalizada no país com milhares de internações. Isso é um problema grave e ainda tem que se contabilizar aí outras doenças que vão deixar de ser assistidas ou vão ficar em segundo plano e que certamente serão influenciadas diante dessa situação. Só antes de passar a palavra para o Jefferson, é o seguinte, se você está chegando agora, tem gente chegando agora na nossa live, concomitantemente no YouTube e no Facebook, canal Diego Casagrande.
os Estados Unidos cancelaram os voos da Europa para cá, com algumas exceções, por exemplo, para cidadãos americanos, para residentes, e também vindos da Grã-Bretanha não entram nesse espécie de bloqueio, né? O Trump anunciou agora à noite. A NBA, a Liga do Basquete Americano, cancelou os jogos até segunda ordem. A Casa Branca também cancelando os seus eventos. O Tom Hanks, o famoso ator, diretor, produtor Tom Hanks, na Austrália, está contaminado com coronavírus, ele e a esposa. A verdade, alguém disse aí na live, viu, Jefferson, que o impacto econômico e a desaceleração da economia vai matar muito mais do que o vírus. Eu não sei se isso é verdade, tá? Se vai ser exatamente assim. Mas que vai ter um grande impacto econômico, eu não tenho dúvida. Só que eu vejo assim, para a gente ter um pouco de esperança, né? Que o impacto econômico ele não é baseado em fundamentos da economia, e sim numa coisa psicológica. Tão logo a coisa psicológica assuma, a economia volta ao normal muito rapidamente e como uma mola encolhida, porque o pessoal está acostumado, sabe disso aí, aqui, a consumir. E vão parar agora e vão segurar e não sei o quê, mas depois vai voltar a acontecer de novo, é inevitável. Eu vi um relatório aí que todas as doenças SARS, gripe suína e todas que teve, eu nem lembro mais, o que caiu a bolsa e o que ela lucrou 3 meses depois é algo absurdo. É um negócio sem cabimento. Alguém ficou muito pobre, alguém ficou milionário, né? Mas o mercado voltou. O problema todo, e o Macalossi colocou uma coisa que eu acho muito interessante, é essa parte aí do vamos parar eventos, futebol, quem sabe até o transporte coletivo. Se nós formos levar o transporte coletivo em consideração, nós vamos ter que fechar o shopping center, e muita gente vai ficar desempregada. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, não teria problema fazer o que o Macalossi está dizendo agora, há quanto tempo? E por que nós temos que fazer por um tempo? E é a pergunta que faria um infectologista se nós não temos essa informação. É aos 14 dias, é um mês, é 3 meses? Qual é o tempo que precisa todo mundo ficar em casa e não se encostar um no outro para isso passar? Porque eu tenho a impressão que isso só vai passar quando todo mundo estiver contaminado e alguns não vão desenvolver doença. Deixa eu só dizer o seguinte, tem gente dizendo que isso é coisa dos globalistas, estão correndo aí teorias da conspiração para todos os gostos, tá? Olha aqui, ó, o Trump é um cara que combate o globalismo desde a campanha. O Trump se diz um antiglobalista. E a medida foi adotada pelo Trump, senhoras e senhores. Então, vamos com calma. O Trump, portanto, é um globalista agora. Quer dizer, eles estão tomando medidas aqui nos Estados Unidos, provavelmente com base em critérios técnicos científicos. Quer dizer, por orientação do CDC, por orientação dos seus pesquisadores, né? Porque se sabe que, embora a letalidade seja baixa na média, mas seja elevada em alguns grupos, o que se sabe é que o vírus é altamente contagioso. Este é o ponto. Aí é o seguinte, tem gente que está dizendo que isso foi feito para impedir as manifestações pró-Bolsonaro, tem gente que acredita nisso, mas eu também já vi nas redes aí gente dizendo que é porque vai ter um evento católico aí até a Páscoa para impedir os católicos de celebrarem. Então é o seguinte, tem teoria para todos os gostos, sabe? E o que... sabe? Fala aí, Macalossi, fala aí. O que as pessoas comem no café da manhã? Pois é. Elas foram infectadas por um outro vírus, que é um vírus gravíssimo, que é o vírus da burrice patológica. Tu aproveitou o ensejo aqui do Diego, vou ter que comentar. Olha, me desculpe aí os seguidores que gostam do cara, eu não tô nem aí. O senhor Bernardo Custer escreveu um artigo hoje no site Brasil Sem Medo, e o anúncio do artigo é o seguinte: Bernardo Custer, diretor de opinião do Brasil Sem Medo, analisa a questão do coronavírus e alerta: podemos estar diante de um experimento de manipulação em escala global.
Então, senhor Bernardo, o senhor é um irresponsável, senhor Bernardo. E daí, vejam só, ele vai além. Quer dizer, se o presidente Trump tivesse lido esse artigo, pelo menos eu acho que ele não teria suspenso, né? Não teria suspenso aí por 30 dias nos Estados Unidos e Europa, né? Porque esta autoridade aqui do mundo da ciência, essa autoridade aqui do mundo da infectologia, tem a nos dizer isso. E daí, não contente apenas, né, em publicar esse texto com este anúncio, ele ainda recebe e publica um comentário nas suas redes sociais, estou tentando achar aqui, de um suposto médico que teria, né, publicado como comentário a informação de que esse coronavírus é uma fraude. Quer dizer, responsabilidade. E vamos lá, o senhor Bernardo Custer tem 346 mil seguidores nas redes sociais. A difusão de imbecilidades, a difusão de desinformação, a difusão de informação errada a respeito desse problema objetivo é pior do que o coronavírus. A burrice e a desinformação estão coligadas, vamos usar um termo eleitoral, estão coligadas com a disseminação do vírus. E o meu amigo Rodrigo Nunes, né, ele desde o primeiro momento, Rodrigo, manifestou através de conversas em particular e postagens a sua preocupação com o coronavírus. Eu já fui mais sério, mas o Rodrigo se provou correto. A preocupação dele hoje é uma preocupação global. E eu via até com um certo grau assim, de histeria. Mas não é histeria, né? Eu admito o meu erro nessa questão. E as precauções devem ser tomadas. E não é manipulação global, é uma preocupação genuína, porque vidas estão em risco. Esse pessoal que acredita que o coronavírus foi plantado na China para impedir a manifestação do dia 15, meu amigo, o seu problema de saúde é outro, e está aqui, ó. Nós temos que pensar com racionalidade em questão e medidas objetivas para que não se alastre no Brasil. Porque se alastrar no Brasil, dizendo que vão morrer milhares de pessoas, mas nós vamos ter um caos no sistema de saúde público. Isso vai virar um caos político, né? Sem dúvida nenhuma. Além de econômico. Olha aqui, ó, deixa eu colocar algumas questões dos nossos internautas, tá? Temos um público. Fica na tela aí, Jefferson, que está saindo da tela. Tem alguns comentários, tem muitos comentários aqui, eu vou colocar alguns para a gente falar, tá? É possível, tá aqui, ó. O Rodrigo Trevisan, não é tudo isso, está dizendo o Rodrigo Trevisan. A Maria, deixa eu ver aqui, ó. Então, mas o Rodrigo acha que o que é tudo isso? Pois eu acho que é o seguinte, ele acha que teve uma aí que disse, até foi mal educada aí, uma pessoa, eu não bloqueei, vou dar mais um tempo, mas ela disse que é tudo conversa fiada, né? Tudo conversa fiada. Bom. Pegue na mãe dela. Hã? Pegue na mãe dela é conversa fiada. Pois é. A Maria Pereira. Na avó, aí é conversa fiada. Até que pegue. Bom, aqui a Maria Pereira diz: não é pânico, mas conscientização. Eu concordo com a Maria Pereira. Olha aqui, ó, aqui nos Estados Unidos, num asilo morreram, se não me engano, foram 16 idosos num asilo, numa casa geriátrica, ou seja, entrou liquidando o vírus lá na região, lá em Washington State, em Seattle. Ou seja, a situação para alguns grupos é realmente ruim. Vamos pegar aqui, ó, me permitam pegar aqui os dados da Itália, tá? Organização Mundial de Saúde, relatório de hoje. Itália, 10.149 casos, destes 977 novos, 631 mortos. Então, a gente tem um índice aqui de letalidade de 6% na Itália, que é um índice alto. É um índice alto, não há como negar. Desenvolvido, né? País desenvolvido. Agora, eles estão estudando o porquê, quais as razões disso ter acontecido na Itália, né?
Mas está acontecendo. Na média, um índice de 6%, é um índice alto, né? Pelo que eu estou vendo do relatório aqui. Vamos para mais alguns comentários aqui, tá? Tá aqui, ó. O Alessandro Pires de Arruda. Geneticistas já verificaram a sequência genética do vírus e foram acrescentados 4 subtipos de vírus dentro da sequência, os quais não podem ser produto de evolução do coronavírus. Então é para se preocupar, está dizendo ele aqui. E aí, senhores? Não sabia dessa notícia, não entendi exatamente o que isso quer dizer. Quer dizer que o vírus não evoluiu sozinho, ele evoluiu com a ajuda humana, é uma arma bacteriológica? Pois é, mas aqui, ó, um abraço para o Luiz Carlos Chemali, está conosco aí. Eu fico muito triste em testemunhar os brasileiros fazendo pouco caso em relação a isso. É o país dos memes mesmo. Isso é verdade. Está dizendo o Luiz Carlos. O Alessandro Pires está dizendo dando continuidade, ele está dizendo que o vírus foi manipulado. Eu não sei, eu não tenho essa... lugar nenhum. Eu gostaria que alguma autoridade mundial confirmasse isso. Também não sei disso. Esses aí é caso de guerra, né? Desculpe interromper, mas eu aqui me referindo ao artigo daquele responsável do Bernardo Custer, né, a postagem, quem publicou foi o Rodrigo Nunes. Publicou aqui um negócio aqui que eu vou ler. Publicou o quê? Tá lá no... Eu não li esse artigo. Bernardo diz o seguinte: comentário no meu artigo de hoje. Aí tem um tal de Márcio Freitas. Sou médico, Bernardo, e posso afirmar, é uma epidemia fake. Por motivos políticos e econômicos, estão manipulando os mercados e as pessoas. Eu teria um congresso na semana que vem em Orlando e foi cancelado. Absurdo. Então, esse Márcio aqui que se apresenta como médico, ninguém sabe se de fato é médico, né? Mas se apresenta como médico, se ele é de fato médico, ele é, na minha opinião, uma pessoa que está cometendo um delito contra a sua própria profissão, está infringindo, né, o regramento da sua própria profissão. E me parece ser a pessoa mais esclarecida do mundo, porque todos nós, eu, o Diego, o Jefferson, o Donald Trump, né, a Angela Merkel, somos todos uns manipulados. O único cara, né, que está aqui antenado, o único cara que está consciente da situação é o senhor Márcio Freitas, suposto médico, e o senhor Bernardo. O senhor Márcio Freitas podia nos apresentar a solução para trazer os mortos de volta, já que é fake. Eu acho de uma... Eu até entendo, as redes, vocês sabem que as redes comportam tudo, né? As redes comportam muitas verdades, mas também muitas mentiras. Por exemplo, graças às redes sociais, aquela reportagem cretina da Globo, vitimizando o matador, estuprador e matador do menino de 9 anos, o trans aquele, com o Drauzio Varela, foi desmascarada. Quer dizer, se não fosse rede social, a Globo estava mentindo, o Drauzio estava mentindo até agora, porque a omissão foi uma mentira. Silenciar é mentira às vezes, já dizia o Miguel de Unamuno. Então foi graças às redes sociais que aquela reportagem, aquela cretinice foi desmascarada. Não resta dúvida, porque se espalhou de uma maneira a ponto de o Jornal Nacional ter que, à sua maneira, de forma arrogante, a Globo pedir desculpas, mas pediu porque a coisa ganhou uma dimensão enorme, tá? A manipulação. Agora, as mesmas redes que comportam a verdade também estão cheias, apinhadas, meus queridos e minhas queridas que nos assistem, de mentiras e de teorias ridículas da conspiração. A questão é desenvolver a capacidade de filtragem. Tem aqui nos Estados Unidos um cara que eu não gosto dele, ele ficou riquíssimo, ele foi o primeiro cara, vamos dizer assim, um dos primeiros a criar que é o Alex Jones, tá? Ele criou o seu programa todo em cima de teses. Ele é um cara de direita, de extrema direita, todo em cima de teses conspiracionais. Uhum. Bom, ele está sendo processado por vários pais
de crianças que foram assassinadas numa chacina que teve aqui nos Estados Unidos, porque ele disse que era tudo armação, era fake, que o atentado que o sujeito entrou na escola e matou as crianças não existiu, não tinha existido. O Alex Jones. Tanto que ele foi banido do YouTube, ele foi banido das redes, houve uma grita da parte dele, e mesmo alguns apoiadores dele, mesmo alguns apoiadores, pessoas que o apoiavam, chegou um momento que disseram, peraí, só um pouquinho, não dá mais, né? Não dá mais para sustentar esse tipo de narrativa. Então é o seguinte, eu estou procurando, de uma maneira bem objetiva, dizer para as pessoas, e eu tenho certeza que vocês também, pode até estar havendo, da parte de algumas pessoas ou de alguns governos, alguns excessos no sentido de precaver a expansão do vírus, mas não façam pouco caso da coisa. Dizer que se trata de uma manipulação, gente, por favor, isto é uma irresponsabilidade, isto é um desserviço dizer que se trata de uma fake news, de uma manipulação. Tem gente que está morrendo. Mas a letalidade é a mesma de gripes normais. Pode até ser, mas tem pessoas morrendo contaminadas por um vírus novo, cujo contágio acontece de uma forma muito rápida. Então, é preciso, nesse momento, como eu penso, tá? Responsabilidade. Eu acho que o importante aí que tu disse, ter um filtro, eu diria que o filtro é bom senso. Não dá para ir atrás desses profetas do Apocalipse que dizem que isso é o início do fim do mundo, como não dá para chegar e olhar para trás e dizer o seguinte, já não faz nada, que isso é besteira, não existe, marca uma viagem para a Itália e vai. Não dá, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso. Me preocupa bastante o lance da economia, mas eu acho que economia, como tudo, é uma questão de tempo. Então, tem que tomar as medidas, tem que tomar. Eu acho, repito, o Bolsonaro deve cancelar essa manifestação. E ele tem que fazer isso. Porque Júnior, a última convocação, ele tem que cancelar. Júnior Carvalho, creio que o presidente Trump tomou a decisão certa. A Europa permaneceu escancarada para continuar recebendo voos, principalmente da China, e está pagando caro por isso. Acabei de chegar de Munique e presenciei voos de toda a Ásia chegando sem nenhuma restrição. Macalossi. Foi uma das críticas do Trump. Aliás, eu não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso no início do programa, mas é importante ressaltar como inúmeros países populosos e que são próximos aos epicentros de contaminação do coronavírus estão apresentando números muito pequenos de contaminação, né? Verdade. Vocês chegaram a mencionar isso. Por exemplo, a Rússia tem 20 casos e ela está do lado da China. E existe, obviamente, uma transacionação de pessoas ali continuamente. A Turquia, a Índia. Quer dizer, eu acho isso. A Índia é o caso mais impressionante. Que existam inúmeros casos de coronavírus que não estão sendo contabilizados, estão sendo omitidos por países que nós sabemos não são exatamente democracias ou são escancaradamente ditaduras. E isso gera um problema de controle, porque essas pessoas estão indo e vindo de um lado para o outro. Uhum. Não sei se você tem preocupação, mas eu tenho. Bom, o pessoal está falando aí, tem gente dizendo que não vai deixar de ir na manifestação. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Maria da Graça Schaeffer. De forma alguma iremos deixar de ir às manifestações, era só o que faltava, diz a Maria da Graça Schaeffer. A Rosana Oliveira. Estou apavorada, tenho asma, não saio mais de casa, diz a Rosana Oliveira. Diz para a Rosana Oliveira se acalmar que o remédio para asma é bom para o coronavírus. Bom, eu quero agradecer muito, viu, meus queridos amigos Jefferson da Silveira, Guilherme Macalossi. O Jefferson está em Montreal, no Canadá, o Macalossi está em Porto Alegre, no Brasil. E agradecer a vocês. Vamos ver, a gente tem que conversar mais, né? Vamos ver se a gente, eu sempre digo assim, vamos fazer mais lives, vamos conversar mais. As pessoas pedem muito, estou recebendo várias mensagens aqui
Diego, não espaça tanto entre as lives, tá bom? E deixa eu fazer um convite aí, para quem está conosco aí, o site opiniãoecritica.com.br é o site que eu sou editor-chefe, o site está bombando, nós estamos batendo aí um bom índice de visualizações, com artigos, com informações, tá? opiniãoecritica.com.br, todo mundo convidado a se inscrever lá, a ler, participar, e estou esperando os artigos de vocês também, viu, Jefferson e Macalossi, tá bom? Ok. O áudio tá bom agora? Ligeiramente. Mais ou menos, cara, mais ou menos. Tá. Eu acho que esse teu microfone aí, cuidado com esse microfone, esse microfone aí, acho que pegou coronavírus, esse teu microfone aí, tá? Talvez. Abraço, amigos, valeu! Valeu, boa noite. Obrigado a todos. E não deixe de ler aí, de acompanhar o opiniãoecritica.com.br, favorite aí no seu smartphone, favorite aí no seu computador, tá? Estamos fazendo um trabalho bacana lá com vários colunistas, gente muito bacana no Opinião e Crítica, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.